E mais um podcast Lucro Rosa. O Lucro Rosa está com cara nova, capa nova, porque já é a terceira edição. E a gente está aqui com uma das coautoras maravilhosa, Marcela, com uma história linda de transformação, né, Dani? Sim, Transformação, coragem de se reinventar. Quem nunca se reinventou, né, gente? Fala a verdade. A vida faz com que a gente faça coisas inusitáveis. E aí, Dani, quem é essa nossa coautora aqui do Lucro Rosa? estamos estreando hoje o podcast especial do Lucro Rosa 3, a transformação que eu precisava viver. E hoje nós estamos aqui com uma das escritoras, Marcela da Cruz. Ela é advogada sistêmica e coach existencial. Obrigada, Mar, pela tua participação, pela tua presença aqui. É uma alegria muito grande. Eu amo essa questão de escrever e acredito muito na escrita terapêutica, que é algo que você traz É com linda. tanta verdade, Dani. E, Fábio, é um prazer estar com você também. Então, eu tinha visto vocês e eu tinha falado assim, gente, elas fazem um trabalho muito legal. Será que um dia eu vou conhecer elas? E num belo dia eu recebo uma mensagem no meu Instagram, no meu direct, da Dani. Você gostaria de participar da próxima É. edição? Aí eu falei, gente, isso só pode ser lei da atração. Isso só pode ser realmente eu ter mandado para Deus essa possibilidade e a Dani ouviu lá do ladinho dela para poder me chamar. E eu fiquei muito feliz, principalmente com o título e com essa possibilidade desse projeto de falar sobre transformação. Quando eu vi o título Lucro Rosa, eu pensei: "Nossa, eu vou precisar falar que eu ganhei muito dinheiro, porque lucro rosa, então eu preciso falar o quanto que o empreendedorismo me deu de dinheiro, como é que é isso, né, minhas contas super positivas". E eu falei: "Ai, não vai rolar, porque não é exatamente isso que estava acontecendo naquele momento". Mas aí quando você falou assim: "Olha, o Lucro Rosa, esse projeto é uma comunidade maravilhosa de mulheres que empreendem, mulheres que fazem realmente acontecer, e o desafio é incentivar realmente outras mulheres, né, Sim. incentivar outras mulheres a estar nesse processo, porque a vida é um processo, né, todo dia um pouquinho. Então tem dia que a gente perde, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente não aguenta, tem dia Somos humanos, né? que a gente está muito cansada, que a gente fala: "Meu Deus, será que eu vou dar conta?". Não tem nem para onde pedir socorro. Muitas vezes, muitas de nós vamos realmente pela fé, vamos realmente porque a gente acredita no invisível, a gente acredita nesse Deus forte e poderoso que nos ampara, que vem com a gente. Então, eu falei: "Gente, o que será que vem nessa edição?". E aí a gente se conheceu, você foi lá, né, no Sim. instituto, e falamos sobre transformação. Daí eu falei: "Nossa, sobre transformação eu tenho muita história para contar". Porque eu nasço aqui em Atibaia, eu sou daqui de Atibaia, amo essa cidade, e já morei em outros lugares, mas volto para cá. E antes eu achava que eu voltava por causa da Pedra Grande. Eu falava assim: "Ah, eu volto por causa daquela questão da montanha, do ambiente", mas hoje eu enxergo o quanto que eu voltei pelos resgates, por aquilo que eu precisava realmente enxergar dentro de mim, da minha vida, da minha ancestralidade, aceitar muita coisa e poder realmente ter a felicidade não como algo longe, utópico, algo que está lá distante, mas viver a felicidade sabendo que tem dias que vão estar nublados, tem dia que vai estar mais frio, outros E mais você fala um quentes. pouco da felicidade no teu capítulo, né. Falo. E tem uma grande questão da diferença da felicidade e da alegria. Elas são as mesmas coisas, não? Não. É muito engraçado isso, e a gente precisa desmistificar realmente isso, porque as pessoas, elas enxergam a felicidade como você tendo que sorrir todo dia. "Ai, eu preciso estar com aquela positividade tóxica", né. "Ai, bati o dedinho na mesa. Ai, que alegria, porque eu bati o dedinho". Não, gente, é ruim bater o dedinho, é claro que doeu, é claro que não é legal. A gente pode sentir dor, A né. gente pode sentir dor, na verdade a gente tem que sentir dor. Quando a gente entende que sentir dor, sentir raiva,
isso faz parte da nossa existência, a gente consegue ultrapassar essa ponte. Exatamente. E é através da dor, né, da tristeza, que a gente consegue avaliar a felicidade. E que, até pegando esse gancho teu, que eu achei interessante que você escreveu aqui, primeira pessoa que eu vejo colocar sobre a importância da ancestralidade. Você dedicou o teu capítulo aqui à ancestralidade sua, né? Das suas raízes. Por que que você fez essa... Todo mundo dedica ao filho, à mãe, à tia, enfim. Verdade, Você fez uma dedicação à ancestralidade que eu achei máxima. Achei muito lindo isso. Fala um pouquinho sobre isso. É muito forte, né? Porque todos nós estamos aqui não assim só para viver esse momento. A gente está todo mundo num elo, né? Muito forte. E a ancestralidade, ela simboliza esse elo. Todos nós nascemos de uma origem. Então, quando a gente reverencia a ancestralidade, quando a gente olha que muitos vieram antes de nós e atravessaram pontes, guerrearam, fizeram muitas coisas para que a gente possa estar aqui hoje, quando a gente consegue olhar para isso e falar assim, nossa, se hoje eu estou aqui é porque alguém disse sim para mim. Então, isso é muito forte. Então, olhar para essa ancestralidade, aceitar essa vida que veio antes de nós, é 50% do caminho. Porque a gente entende que a gente não é sozinho, a gente não é único. Por mais que a gente seja singular e cada um de nós temos todas as nossas habilidades, os nossos detalhes, a nossa singularidade, somos todo mundo parte de um todo. Então, é uma questão que é bem complexa quando a gente não olha para essa questão de quem veio antes da gente, né? Quando a gente fala em honrar a ancestralidade, é realmente enxergar que somos o que somos porque alguém disse o sim pra gente antes, né? Nossa, lindo. É muito Lindo, forte. é muito lindo. A gente tem isso, eu morei fora e Estados Unidos, eles têm uma coisa com a ancestralidade inimaginável. Eles, inclusive as empresas, eles têm a honra, o prazer de falar, nossa empresa é desde X lá, né? Coisa que aqui no Brasil a gente não tem muito Ainda não. esse respeito, esse costume, eu não sei, essa cultura. Cultura. Né? É uma cultura, a gente é muito mais moderno, a gente valoriza às E acho que é vezes, egoísta também, né? né? Não sei o que é, Falar só talvez do presente. exatamente é egoísta, porque a gente dependeu, a gente veio através lá dos nossos avós, né? Que construíram uma história, aonde mora, tem gente que mora ainda na mesma casa. Sim. Né? Mas não, a gente não reverencia muito isso. Eu achei bacana você ter falado sobre isso, né? E a vida da gente tem tudo a ver. E aqui no teu capítulo, eu queria que você contasse aí a tua história, porque quem vê esse sorriso lindo acha que você vive na glória o tempo todo, Não é? né? Sempre foi. Mas não sabe o que você já passou. Não sabe dos nossos perrengues, né? Não tem nem a mínima noção. Até você tentou se matar, é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É isso. Eu tinha 25 anos, mais ou menos, estava no meu primeiro casamento. E eu venho de uma família muito simples, muito pobre mesmo. Não é só simples. Simples é uma coisa, a pessoa pode ser milionária e ela pode ser simples, mas na verdade a gente veio de uma estrutura muito pobre. E nordestinos, a parte da minha mãe, nordestinos, e a parte do meu pai, quase ciganos. Então, assim, não tem uma origem muito definida aí, indígena, né? Quase ciganos. E meus pais, eles sempre lutaram para dar o básico pra gente, mas assim, com muita dificuldade, sabe aquela coisa de escassez? Que hoje fala tanto, né, de escassez, que a gente tem essa programação de escassez, tem mesmo, isso é muito verdade. E, bom, e aí nesse período todo de criança, adolescência, eu sempre fui muito apegada a Deus e ao próximo. Eu sempre falei assim, nossa, não é possível que a gente está aqui por alguma coisa além do que a gente está vivendo. Tem alguma coisa aí. Não é normal o que a gente passa nessa vida. Porque tem pessoas que sofrem tanto
que são paupérrimas, que são deficientes, são doentes, e outras pessoas são ricas, lindas, maravilhosas, né? E Eh, por quê? por quê? Por que que tem essa diferença? Então, Aham. eu sempre fui uma pessoa curiosa, curiosa demais. Eu sempre fui uma pessoa que eu não me contentava com o que estava na minha frente. Eu sempre achei que tinha algo por Queria trás. saber o porquê, sempre. Sempre tem um porquê do porquê, né? O espírito da advogada É. já. Eu já nasci com o espírito da advogada. Investigativa. É, sem dúvida, muito. E nesse processo todo, eu vivi uma vida muito tolhida pela minha mãe, principalmente, no sentido de proteção, de um cuidado excessivo, né? E religiosa, eu era católica, apesar de ter ido na escolinha dominical ali na infância, fui católica há muito tempo. E nesse processo eu comecei a ter uma rebeldia muito grande. Eu não olhava para a ancestralidade como eu olho hoje. Eu via minha mãe com aquela proteção excessiva como alguém que queria, De eh castrar. me prender. Uhum. E não, na verdade, me proteger. Então, eu era Uhum, bem a rebelde, eu era aquela uhum. rebelde. Inconscientemente, o que que eu fiz? Eu engravidei. Então, eu engravidei para sair de casa. Olha. Foi um processo super doloroso, eu tive um trauma absurdo com relação ao meu pai. Meu pai foi meu primeiro amor, né, gente, eu acho que todas as mulheres passam por isso, né, de ter ali o seu pai, aquela figura muito admirada, né, por mais ausente, meu pai trabalhava muito, ele era muito ausente, mas, nossa, era para mim o meu ídolo. E ele não recebeu bem essa gravidez, muito pelo contrário, foi bem difícil, ele condenou muito o fato de eu estar grávida. E aí nesse processo foi muito traumatizante. E aí eu acabei casando, não por amor, mas por uma necessidade social, falo isso no livro, porque eu precisava cumprir isso, eu preci Necessidade social, né. necessidade social. É um absurdo, mas Uhum. é real. Meus pais, eles não falaram em nenhum momento para mim: "Marcela, tá bom, está feito, Bola para agora". frente, vamos É, Ah, "Você ajudar. tem é. certeza que você quer casar? Uhum. Você já está se formando". Eu estava no último ano da faculdade quando a Bia nasceu, Hum. né, eu estava ali no 4º ano, já era profissional, já trabalhava, estava com 21 anos. Meus pais poderiam falar: "Olha, se você não ama ele, se não é uma questão Não de". precisa, né? Não precisa. Uhum. Mas não foi dessa forma, muito pelo contrário. Imagina que meu pai falava isso: "Imagina que eu vou ficar com uma filha grávida dentro de casa. É aquela que a o que os outros vão falar, O que né. É. os outros vão falar". Aquilo que as pessoas acabam deixando de viver a sua vida baseando nos outros. E É. quem são os outros, né? Nossa, muito difícil. Então foi um processo olha, até embarga um pouco a minha voz, porque foi muito Ah, com difícil. certeza. Porque você imagina que o seu ídolo, aquele que é o seu Uhum. salvador, o seu protetor. Vai estender os braços para te Ele vai te proteger. abraçar, Uhum. né, que não era uma coisa muito comum, meus pais eles não são de abraçar, de Sim. beijar, era tudo muito, muito, rígido mesmo, uma família Uhum. muito rígida. Então, assim, ele vai te abraçar, vai te acolher e vai falar: "Vem comigo, que a gente vai saber o que fazer". Não, Uhum. não, não foi dessa forma. Então eu acabei casando, o pai da Beatriz é uma pessoa do bem, não é uma pessoa ruim, né, mas não tinha aquela conexão que hoje eu sei o que é. Hoje eu sei exatamente o que é você amar uma pessoa, você se conectar com uma pessoa, independente, de todas as fraquezas e os defeitos que ela tem, para vocês, construírem uma história juntos, né. Uhum. Hoje eu entendo isso, mas naquela época ainda super imatura, Uhum. de forma alguma. E aí ele foi transferido para Florianópolis, ele era de São Paulo, eu daqui de Atibaia, ele foi transferido para lá, na empresa, ele sem pestanejar Floripa, quem não quer morar em Floripa, É. né, eram 2 adolescentes, eram 2 eu falo que eram 2 crianças Mas com já uma tinha terceira nascido a criança, bebê? já. Então Já eram 3 tinha. crianças, Eram né? 3 crianças, e a Bia com 2 anos e meio. Olha. E a Bia, eu não cuidei da Bia, desde quando ela nasceu no meio do meu último ano de faculdade. Aí, monografia, né, eu me formei no último ano que a banca era optativa, então eu tive a sorte ainda de não ir para a banca,
né? Mas muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu. Foi um processo bem complexo ali, né? O final da faculdade, início de uma nova vida, ainda com uma criança que não foi planejada, É Relacionamento. tudo novo, né? Novidade É. total. total, sem orientação. Passei por traumas horríveis. Então, assim, eu estava grávida, eu tinha um sonho de casar aqui na Igreja da Matriz, que é uma igreja tradicional aqui em Atibaia, e o Monsenhor na época não aceitou. Exatamente por eu ser da É? igreja, exatamente por eu ser da juventude. Ele falou: como é que eu vou celebrar o seu casamento? Você grávida? Nossa, meu Deus. Foi horrível. Foi super Sonhos traumatizante. destruídos, né? Quer sonhos? A Nossa, gente Você fez um gente, plano e esse nossa, plano né? foi é, totalmente é frustrado, né? inacreditável como a nossa mente faz com que a gente passe por É, esses que a mente labirintos. faz, O né? que a mente faz. E bom, e nesse processo todo, indo para Floripa, eu cheguei lá numa cidade que eu não conhecia ninguém. Aqui eu conhecia todo mundo. Aqui em Atibaia eu já trabalhava, já atuava, já era conhecida como advogada, sem ter OAB ainda, porque eu ainda não tinha OAB e já advogava. E lá eu já fui como advogada, com a OAB já, mas era outro processo. Você olhava para as pessoas na rua, as pessoas, ninguém você conhecia, um lugar mais frio, a cidade mais fria, tudo era diferente em Florianópolis. E eu não tive nenhum grupo, nem nada de apoio, nenhuma rede de apoio, Sozinha, sozinha, sozinha. totalmente sozinha. E o meu ex-marido também sozinho. Hum. Quer dizer, ele ainda tinha a empresa, né, os colegas de trabalho, ele tinha um outro relacionamento, e eu não. Nesse processo, com esse baque, eu fui cuidar da minha filha, só que ela já tinha 2 anos e meio. Porque nesse processo anterior, quem cuidava dela era minha mãe. Uhum. Então, assim, é muito incrível isso, e eu queria destacar muito isso, porque meus pais, eles não me apoiaram no sentido de, se você não quiser casar, né, e vamos cuidar dessa história, disso que está acontecendo, vamos te dar apoio para você poder cuidar Eles não disso. apoiaram você, mas Eles apoiaram a cuidaram criança. da bebê. Totalmente. Uhum. Na verdade, a minha grande briga com a minha mãe a vida toda foi porque minha mãe criou a minha filha. Uhum. Então, a minha filha acabou virando minha irmã no Uhum. processo, e eu acabei abdicando disso para minha mãe ser a nossa mãe. Uhum. É muito louco Uhum. isso. Então, eu falo que a minha gravidez da Beatriz, na verdade, eu precisava gestar a Beatriz para minha mãe ter mais um filho. Olha. Gente, é incrível essa história. Então, tem vários desdobramentos, né? Uhum. Falo das duas também nesse capítulo, porque são fundamentais nessa transformação, as Uhum. duas na minha vida. Hoje ela tem quantos anos, tua filha? 22 22. e eu 44. Olha. Bem a idade que Uhum. ela estava nascendo, né? Hoje faz toda essa história. E hoje ela mora com o pai lá em Floripa, fazendo federal, ela faz Uhum. faculdade lá e tá lá, minha linda. Bom, e aí nesse processo eu fiquei muito mal. Então, Uhum. assim, eu tive que cuidar de uma casa, eu não nasci para cuidar de uma casa. A minha mãe, ela me estruturou toda a minha vida para eu ser a mulher guerreira. Uhum. Exatamente para ser aquela mulher que trabalha fora, que é muito inteligente, que é sociável, que fala com as pessoas, mas não para cuidar de comida, de roupa, de criança pequena. Minha mãe, quando ela trocava de móvel, ela não deixava nem chegar perto com a vassoura. Ela falava: não, você vai riscar o móvel. Eu lembro desses E você acha detalhes. que essas coisas se ensina? Eu acredito que sim, tudo é orientação. Eu acredito o seguinte, que nós temos isso já na nossa essência. A nossa essência feminina, ela já traz essa nutrição, esse cuidado, tanto da casa quanto da criança. Isso já é inerente a Uhum. nós. Só que a gente não consegue enxergar isso. E quando a gente tem esse repertório, essa referência de educação, essa forma, essa moldagem de educação, a gente demora um pouquinho para se encontrar, Então, para achei encontrar a nossa interessante você essência. falar sobre isso, porque eu também tive uma mãe que também sempre me incentivou a ser a executiva, né? Nunca me ensinou a cuidar de casa. Também o mesmo. Só que depois eu comecei a perceber que, na verdade, eu não queria. Não é uma vontade da minha mãe? Sim, era uma vontade dela que eu não cuidasse da casa, por exemplo. Mas, na verdade, era o que eu queria. Então, às vezes, a gente coloca o ônus em cima da pessoa, mas sem que a gente também
que estava a fim de não cuidar da casa. Você não acha que é mais ou menos isso? A gente se acomoda, porque É, porque é mais fácil, né, é trabalhar fora e pagar para alguém fazer essas tarefas, do que a gente realmente assumir tudo isso também, né. sim, eu falo que não é que é mais fácil, porque tudo dá trabalho, Ah, sim, é. tudo dá trabalho. Mas assim, a gente fica pensando no reconhecimento. Eu vejo muito isso. Nós, mulheres Uhum, fortes, nós somos mulheres fortes. A gente está numa mesa linda aqui, porque nós somos mulheres fortes. E para a gente teve ali algumas questões que aconteceram na nossa infância que deixaram a gente com uma necessidade desse olhar do outro, esse hum, reconhecimento. Quando a gente criou essa sinapse, vamos dizer assim, lá na nossa infância, a gente busca todas as ações em que a outra pessoa demonstre que nos ame. Demonstre que a gente é importante. Na casa, quem é que vê que a gente é importante? Na casa, quem é que valoriza e fala assim: "Nossa, que comida maravilhosa que você fez. Nossa, foi lindo uhum. aquele tapete que você colocou A gente quer diferente na sala". É. reconhecimento, né? O E ser humano, ele busca o E reconhecimento. você busca. buscava esse reconhecimento dos seus pais? Uhum, Muito. Só que eu nem sabia que eu Isso buscava. uhum. inconscientemente, É né? muito louco, porque Inconsciente. eu não Inconsciente, sabia que é. eu não tinha esse reconhecimento dos meus Uhum, pais. Então eu sempre fui uma pessoa que chamou sempre muita atenção nos lugares, até pelo lugar errado, por falar demais, por ser inconveniente, intrometida. E na verdade, essas qualificações, elas estavam nisso, na minha necessidade de amor. Hum. uhum, Na carência, uhum, né, necessidade de demonstração de carinho. E quando eu me vi lá em Florianópolis sozinha, perdida, sem amizade, sem referência, sem trabalhar, porque eu fiquei um tempo lá sem trabalhar também, aí foi a depressão. uhum. Aí a depressão veio com força. Eu já tenho, eu acredito que tem pessoas que têm mais propensão e outras não a ter depressão. Acredito muito nisso. E eu venho de uma família que todo mundo tem esse quadro de saúde mental, Hum. que tem que ser Depressivo. mais observado, Uhum, olhado. Todo mundo tem muita bipolaridade, realmente. uhum, Dias muito bons e dias muito uhum, ruins, que não quer sair do quarto. Sim. Então, eu entrei nisso, não tinha nenhum tipo de olhar para essa parte terapêutica. Eu já estudava, lei da atração, parapsicologia, é uma coisa que sempre me chamou muito atenção, parapsicologia, desde a da adolescência. Mas ir numa psicóloga, fazer um E você tratamento, uma buscou ajuda terapia, nessa época? não, Não não buscou? busquei. Eu sempre é muito legal falar sobre isso, porque eu sempre procurei ajuda na parte espiritual. uhum, E não na parte almática. Hoje eu uhum, consigo, diferenciar bem isso, Uhum, pela experiência e realmente uhum, por viver isso. Nessa época eu precisava de uma orientação na parte almática, na minha alma, uhum, na minha sede da minha alma que estava com esse vazio, para realmente encontrar qual que era a minha essência. E eu fui em busca da espiritualidade. Então eu fui em busca do quê? De uma conexão espiritual, de me encontrar espiritualmente. Só que esse encontrar espiritualmente, quando você tem um vazio muito grande, fica confuso, ele não encaixa. Eu falo que nós temos 3 corpos. A gente tem a alma, a gente tem o espírito e a gente tem o corpo uhum. físico. uhum. Então, se não tiver em alinhamento esses 3 corpos, vai ter uma Perfeito. quebra, Uhum, vai ter algo que vai uhum, precisar ser feito. E aí foi o que aconteceu nessa época, eu não olhei para essa parte almática nem terapêutica, eu nem entendia essa diferença, eu acreditava que a gente era o espírito e a alma como se fosse a mesma coisa, uhum, e o corpo físico. Não olhava para o físico, porque eu sempre fui essa mulher que teve as coxas mais largas, né, o mulher brasileira, né, que todo uhum, mundo fala. E eu sempre achei que isso era eu, que eu nasci assim, que eu ia morrer assim, não tinha o que fizesse, que era osso, né, a gente fala assim: "Ah, uhum. é a parte de Tá, mas osso". é bonito. É. É, mas é a parte de osso, e não me achava bonita. Você não se achava Não, bonita. não, nunca me achei bonita. E aí o que acontece, nesse inteirinho, não fui procurar de jeito Uhum, nenhum ajuda terapêutica,
E nem comunidades religiosas na época, eu ainda ficava muito presa em Atibaia. Eu tinha uma dependência emocional com Atibaia, E a não sua era mãe só com as sabia do que você pessoas. estava passando nesse Não, momento? não, na Não? verdade ninguém sabia, Uhum. nem o próprio Ronaldo, né, que era meu ex-marido, não tinha, Essa Essa esse olhar. percepção, né? sensibilidade. Por quê? Porque eu sorria, porque Uhum. eu era uma pessoa alegre, né, Uhum. então eu era uma pessoa extrovertida, que, E mesmo não, em depressão você continuava sendo alegre? mesmo em depressão, eu sempre olhei para mim, e nunca enxerguei um lugar de vulnerabilidade onde a Marcela pudesse estar. Uhum. Eu nunca Você não achei aceitava? não, eu nunca achei que eu poderia ser Precisar vulnerável, de Uhum. ajuda, né? que eu poderia precisar de ajuda. E Uhum. e isso é um alerta para todo mundo que está É assistindo a importante, né, a gente, gente é muito saber disso. importante É, isso, sim. que a gente pode precisar de ajuda, que a gente tem que pedir Você tinha que ser ajuda. forte, Eu você tinha a que ser você forte. tinha essa cobrança, a Marcela Tinha. tem que ser forte, ela tem que resolver sozinha, eu Tem que cheguei dar até aqui, conta. tem que dar conta. E como é que você saiu disso tudo? Olha, foi longos anos, né, foram longos anos. E falo isso um pouquinho no livro também. A experiência com o autoconhecimento é revelador. É claro que, existe mentores maravilhosos na minha vida. O meu atual esposo é um companheiro que me ajudou muito em vários momentos, mas sem fé não acontece. Porque não adianta, você precisa acreditar em algo que você não está enxergando. Você precisa acreditar que tem algo ali, tem uma luz no final do túnel. Porque senão você realmente desiste e continua vivendo a vida, deixa a vida me levar, como diria o Uhum. Zeca Pagodinho. Você fica levando a vida de um jeito, morno, que é simplesmente acordar, trabalhar, A fé, dormir. né, quando você fala da fé, é a fé em Deus, a fé em alguma coisa superior, é isso? Isso, a fé em Deus, em Jesus. Uhum. A minha parte religiosa é uma parte que não é muito comum para as pessoas, porque eu sou umbandista. Então, é algo que as pessoas até não identificam muito, falam: "Nossa, você é um bandista? Não é muito, não parece muito". É, mas É porque as sim, É pessoas porque até talvez acho não que conhecem, né, não não sei. conhece, tem gente até que tem um preconceito. super É. preconceito com É, relação à espiritualidade, sim, né, porque ela confunde tudo, falta de confunde, conhecimento. sim. Então, existe essa questão religiosa, hoje eu consigo separar também muito grande isso, a questão religiosa e a questão espiritual. Então, sem a espiritualidade, eu não seria quem eu sou hoje. Então, Uhum, sem essa conexão realmente com Deus, sem olhar, para Jesus como sendo um exemplo realmente de vida, eu não seria quem eu sou hoje, uhum. sem dúvida. Então, isso é muito louco. Eu fui católica a vida inteira e quando eu me divorciei, foram um dos meus grandes traumas, meus grandes bloqueios, porque eu não ia mais poder, comungar. Eu não ia mais poder Não pode participar. comungar quem é Não, divorciada? não. Ah, não sabia. Você não pode mais participar daquele momento Nossa, que que coisa, né? é muito louco isso. Aquele momento era um dos momentos mais, importantes para mim, né, no culto ou na missa, né, cada um coloca o seu nome, mas era um momento muito importante. Eu até me emociono, porque é um momento muito Uhum. importante. Uhum. E eu simplesmente Não não ia podia poder mais fazer participar? mais, porque eu casei que eu não deveria ter casado. Então, imagina a Que loucura que loucura é isso, né. mesmo. E aí quando eu vi isso, falei: "Gente, não é possível, o que que eu vou fazer agora na minha vida? Tá, eu vou virar evangélica", que era a minha primeira opção. Aí eu falei: "Mas calma aí, eu sou apegada à mãezinha, eu não tenho como ficar longe de Maria. Não dá, não dá, para mim é impossível, são 2 coisas impossíveis". E aí eu falei: "Não dá, então agora aonde que eu vou conseguir manifestar a minha fé de uma forma Você verdadeira, aceita? ser aceita", porque eu já errei muito nessa vida. Então a Umbanda tem isso, né, dos excluídos, daqueles que não foram aceitos, tem muito isso dentro da Umbanda. E eu falei: "Ah, vai ter que ser Umbanda, não tem jeito".
É onde você se sentiu bem. É onde eu me encontrei. Uhum. E então, a espiritualidade, ela é muito importante. Mas se você não estiver bem na parte almática, É inclusive na aquele trio, né, espiritualidade, que você falou, corpo, alma e espírito, tem que ser. tem que ser os três. Porque se você não estiver bem nesse eixo mental, você usa da religiosidade para continuar no fundo do poço. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Maravilha, Ó, nossa, hoje a gente teve só um pequeno spoiler aqui, Nossa, ó, quanta coisa. né? capítulo 15 da Marcela, transformação, a coragem de se reinventar, né? Mas, infelizmente, a gente chegou no fim Mas já! desse Olha lá, podcast. poxa vida. Eu vou te deixar aí uns minutinhos para você trazer umas considerações finais, deixar o teu arroba e convidar o pessoal para conhecer o Lucro Rosa 3. Nós vamos ter várias tardes de autógrafos, né? Sim, venham nos conhecer pessoalmente, quem não nos conhece ainda, né? São autoras incríveis. Amei todas as histórias que estão aí contidas. Falamos um pouquinho, né, sobre essa questão de transformar-se, mas acho que o maior convite dessa edição é de você que está aí assistindo, saber que existe algo aí que você ainda não olhou. Existe algo aí na sua essência que talvez você precise olhar com mais carinho, que talvez você esteja ignorando. E tem um mentor que fala assim, que o nosso maior propósito está relacionado com o nosso maior bloqueio. Então, observe o que está te parando hoje na sua vida. Vem, olha para essas histórias dessas mulheres incríveis que conseguiram se transformar, se reinventar. Muitas saíram do casulo e hoje estão aí, borboleteando. florindo. Lindo. Deixa teu arroba. O meu arroba é Marcela da Cruz, _oficial. E tem o instituto, né? Hoje eu e meu marido, a gente fundou o instituto que chama IH Coaching, que é o Instituto Happiness Coaching, onde a gente fala que a felicidade é uma escolha ousada. Legal. Nossa, É. lindo, lindo. Obrigada. A felicidade. Nós somos todas felizes, nós somos todas tristes. A gente tem emoção e a gente Sim. precisa expor toda a emoção. Eu estou emocionada aqui com a sua história linda, que está aqui no Lucro Rosa. E a gente finalizando aqui o nosso lucro com chave de ouro com a Marcela Cruz, do capítulo 15. 15. Gente, olha, se vocês também quiserem adquirir o livro, onde que a gente compra esse livro, Dani? Pode ser pelo Instagram, lucro.rosa, e também nós vamos ter tardes de autógrafos na Livraria Nobel e na Livraria da Vila. A gente vai passar os horários para vocês e os dias. É isso aí, gente. Olha, adquire o livro, vale super a pena. E se você também quer ser escritora, entre em contato aqui com a Dani no Lucro Rosa, na @lucroRosa. Compartilhe, dê seu like e muitos beijos para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.